Glória a Deus, que maravilha. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de estudos Aprendendo a Ser Discípulos. Eu gosto sempre de recapitular o conteúdo que nós já estudamos, porque possa ser que alguém está nos acompanhando pela primeira vez. Então eu gosto de pontuar o que já foi tratado aqui de maneira bem superficial, para que os irmãos entendam qual é a proposta dessa série de estudos bíblicos. No primeiro estudo, nós falamos sobre o preço do discipulado. Trabalhamos o texto de Lucas 14, que a partir do versículo de número 25, vai falar que o discípulo, ele precisa negar a si mesmo, todos os dias carregar a sua cruz, seguir o mestre, e seguir implica em frutificar, obedecer. Então nós tratamos vários tópicos ali. Esse foi o primeiro estudo bíblico. Na segunda vez nós falamos sobre ide e fazei discípulos, mostrando à igreja a necessidade de obedecermos à grande comissão. Está lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, quando Jesus comissionou os seus discípulos para que pudesse pregar o evangelho, batizar os recém-conversos ou novos convertidos e também pudesse ensiná-los a guardar a palavra. Então é impossível haver discípulo sem observância da palavra, dos mandamentos. Alguém pode ser um excelente médico, um excelente mecânico, um excelente profissional e não ter um caráter cristão, mas é impossível ser discípulo e não ter o caráter transformado por essa palavra, porque na condição de discípulo ele deve guardar a palavra. E depois nós falamos a respeito das características do verdadeiro discípulo. A primeira delas é o amor. O amor é a característica, ele é a motivação, ele é o fundamento. E nós trabalhamos o texto de 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o amor. E depois falamos sobre a relação do discípulo e a obediência, a necessidade de obedecermos a Deus de maneira incondicional, que nós só seremos reconhecidos como discípulos se nós guardarmos a poderosa palavra do Senhor. E na terça-feira passada, ou seja, semana passada, estivemos falando a respeito das disciplinas espirituais e comentamos sobre duas disciplinas, o estudo da palavra e a oração, mostrando aos irmãos que são práticas espirituais que estão dentro da vida do discípulo, alguém que quer ter uma vida frutífera, piedosa, uma vida, um relacionamento próximo com Deus. E nós trouxemos aqui alguns textos, pontuando a questão da piedade, que é uma palavra grega que fala a respeito de devoção, de dedicação, de empenho para se aproximar, para ter uma vida, um relacionamento íntimo com o Senhor. Então falamos sobre estudo da palavra e oração. E hoje, sobre a outra disciplina espiritual, vamos falar sobre o discípulo e o jejum, mas o jejum dentro das disciplinas espirituais, tá bom? Vamos falar hoje a respeito do jejum. Então já estamos hoje na sexta doutrina, o sexto ensinamento dentro dessa série Aprendendo a Ser Discípulos. Abram as vossas Bíblias, abra a vossa Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 6, é um texto muito conhecido. Nós vamos ler a partir do versículo 16 até o 18. O Evangelho do nosso Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16. Então vamos falar sobre a terceira disciplina espiritual, que é o jejum. Nos diz assim, versículo 16: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém?
só até o versículo 18. Estivemos já orando junto com a igreja para que Deus nos dê graça a fim de estudarmos a sua palavra. Vamos ler o comentário aí, essa introdução que os irmãos têm em mãos. Na descrição do vídeo também vai ser colocado o esboço para os irmãos que estão nos acompanhando aí no nosso canal. Na descrição do vídeo vai ser colocado o esboço também do estudo de hoje. Diz assim, acompanha aí: não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isto é algo que, irmãos? Pessoal. Mas a prática do jejum, além de ser uma recomendação bíblica, traz consigo alguns princípios que devem ser entendidos e seguidos, ou praticados, tá bom? Vamos para a definição de jejum. Aí vamos fazer um breve comentário. O jejum bíblico é a abstinência de quê, irmãos? De alimento, acompanhada de uma atitude pessoal de contrição, dedicação e devoção por certo tempo, com o propósito de buscar a quem? A Deus, e dedicar-se a Ele de maneira exclusiva. De maneira exclusiva. Então não encontramos na Bíblia uma regra para que todo jejum, seja pessoal ou coletivo, ele seja um jejum absoluto ou um jejum parcial, ou que deva durar tantas horas por dia. Não encontramos na Bíblia. Isso é muito pessoal. Até o penúltimo tópico nós vamos entender melhor isso aí. É muito pessoal. Essa definição de jejum nós retiramos da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Está lá na página 146, para quem possui ou quiser pesquisar. Está lá na página 146, essa definição de jejum. Então, jejum é abstinência de alimento. É abstinência de alimentos. O Senhor, Ele nos orienta a jejuarmos de maneira correta, pautada na Bíblia Sagrada. Infelizmente, nós aprendemos algumas coisas, na prática e do dia a dia da igreja, sobre a doutrina do jejum, que não estão pautadas nas Escrituras Sagradas. Não estão pautadas. Então acaba conflitando um pouco com a nossa mente religiosa, que nós estamos praticando há tanto tempo a mesma coisa, e quando somos confrontados ou esclarecidos pela palavra, a gente tem uma certa dificuldade para desvencilhar. Mas vamos pontuando aí, com calma, orientando os irmãos à luz da Bíblia. Então o jejum é a abstinência de alimentos. Então a primeira coisa que nós devemos desmistificar é que não existe jejum de televisão, não existe jejum de celular, não existe jejum de prática esportiva, porque jejum é abstinência de alimentos. Agora, o Senhor está dizendo que não podemos abrir mão de qualquer coisa para ter um momento a mais com Deus? Não é isso. Se você está abrindo mão da televisão, do celular, por um dado momento, ou qualquer outra coisa, a fim de consagrar esse tempo a Deus, orando, estudando a palavra, adorando a Deus, servindo aos irmãos ou ao próximo, isso também Deus se agrada. 1 Coríntios 10, 31. A Bíblia diz que tudo que venhamos fazer, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, quando você abre mão dessas coisas a fim de consagrar é dedicar, para dedicar um tempo maior, Deus vai se agradar. Tudo que você faz a fim de honrar o nome de Deus, buscá-lo, estreitar o relacionamento, claro que Ele vai se agradar, Isso é voluntário. Mas isso não é jejum. Não pode ser chamado de jejum, porque jejum é abstinência de quê, irmãos? De alimentos. Amém? Abstinência de alimentos. O jejum bíblico não é, vamos lá para o tópico 2, o que não é o jejum bíblico? Vamos lá. O jejum não é uma moeda de troca com Deus para alcançar as bênçãos. O jejum não pode ser desassociado de quê, irmãos? Da obediência. Esse texto bíblico não iremos ler agora, tá bom? Está lá em Isaías capítulo 58, versículos 6 a 8, quando o Senhor está reprovando a prática do jejum no meio do povo de Israel. Mas nós temos que ler todo o capítulo para entender o porquê.
No início do capítulo, o povo de Israel está reclamando, porque eles estavam se humilhando diante de Deus, estavam orando, jejuando, e Deus não estava atendendo ou respondendo às suas petições, ou recebendo aquele sacrifício ali, né, de jejum. Não estava. Aí Deus mostra o porquê. Deus fala assim: olha, vocês estão jejuando, mas vocês não estendem a mão ao necessitado, vocês não rompem com a ligadura do pecado. Então o jejum que vocês estão realizando é apenas mais uma prática religiosa, porque na essência vocês estão deixando de ajudar o próximo, de obedecer meus mandamentos. Então eu não recebo esse jejum. Então o jejum, ele não pode ser desassociado da obediência. Não é apenas jejuarmos e orarmos e esquecermos de obedecer. Lá em Mateus 23 e Lucas 11:42, Jesus vai falar sobre o dízimo. Ele está reprovando a atitude dos religiosos, fariseus, escribas, aquele sermão duro lá de Mateus 23, e Lucas 11 também. E ele diz assim: olha, vocês devolvem o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas estão desprezando o essencial da lei, a misericórdia, a fé, o juízo. Vocês devem fazer essas coisas, devolver o dízimo, mas não omitir aquelas. Então ele está dizendo: olha, vocês podem devolver o dízimo, mas entendam que vocês também devem obedecer, alimentar o coração com o que a palavra diz, mas praticar isso aí, praticar. Então, da mesma forma, Deus usa Isaías e fala assim: olha, sem obediência eu não estou recebendo esse jejum de vocês, vocês não estão jejuando para mim. Tem um texto parecido que Deus usa Zacarias, não está aí no esboço, se quiser acrescentar, Zacarias capítulo 7, versículo 5, que Deus também fala isso: vocês estão jejuando para mim todos esses anos. Aí Deus vai mostrando no contexto o pecado do povo. Então o jejum não é moeda de troca e não pode ser desassociado da obediência. O que não é o jejum bíblico? Letra B, o jejum não é um ato de quê, irmãos? Hipocrisia, né? Fingimento, mas de sinceridade. No versículo que nós lemos, o Senhor está reprovando a prática do jejum? Não, Ele está reprovando o exibicionismo. Jejuar para que o outro possa entender que nós estamos jejuando, perceber que estamos jejuando. Então, eles, a fim de externar uma aparência de piedade, eles jejuavam e desfiguravam o seu rosto, não escovavam os dentes, eles não trocavam de roupa, a fim de que todos pudessem olhar esses homens nas ruas e dizer: olha, como eles são piedosos, como eles jejuam. Então o jejum não é um ato de hipocrisia, mas de sinceridade. Então o Senhor está reprovando o fingimento, o exibicionismo religioso. É isso que Jesus está reprovando. Letra C, o jejum não é para ser visto pelos homens, mas aceito por quem? Por Deus, né? Então está mais ou menos dentro do comentário que nós já fizemos, porque lá no versículo 18, diz assim, do capítulo 6, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto. Então Jesus está dizendo: não precisa ninguém ficar sabendo, não precisa vocês se mostrar a ninguém, o pai que vem em secreto vai te recompensar. Como que eu devo fazer para que as pessoas não percebam? Versículo 17, quando estiver jejuando, faz a sua higiene pessoal normalmente, tenha a sua vida normal, porque você está jejuando para o Pai que vê secretamente vai te recompensar. Então o jejum não é para ser visto por homens, mas aceito por Deus. Então aqui nós queremos já desmistificar aquele ensinamento também, que há anos a igreja, nós cristãos vão carregando, e como se tivesse fundamentação bíblica, e nesse texto, qual é? Se alguém descobrir que eu estou jejuando, não vale mais nada o meu jejum, não é válido. Esse entendimento foi formado, né, no meio cristão, principalmente no meio pentecostal, e nós entendemos pelo texto aqui, que isso não tem nada a ver com o outro descobrir que estamos jejuando. O que Jesus está reprovando, repito, é o exibicionismo,
é o fingimento, é querer aparecer para os homens. Se o jejum é para Deus, é um voto, um propósito, um momento ali com Deus, então, se o homem souber, não vai invalidar o jejum, o propósito do jejum. Então, para Deus, então por isso não existe quebra, não existe fim de propósito se outra pessoa ficar sabendo. Não tem isso na Bíblia, não tem fundamentação para esse argumento. Nós vamos encontrar na Bíblia o próprio Deus convocando o povo para jejuar, o próprio Deus convocando o povo. Nós vamos ver lá em Joel capítulo 1, versículo 14, e no mesmo livro de Joel capítulo 2, versículo 12, quando o povo estava se afastando de Deus, e Deus usa o profeta e fala assim: olha, sai aí no meio do povo e anuncia um jejum, apregoa uma reunião solene, para que eles possam clamar e me buscar, com jejum, com lágrimas, os sacerdotes venham chorar diante do altar. Então Deus convocando o povo, ali é um jejum coletivo, né? Um jejum coletivo. Então Deus espera que a sua igreja pratique o jejum? Sim, sim, nos dias atuais, pastor, nos dias atuais. Lá em Mateus 9,15, Jesus Cristo ele disse o seguinte: depois que ele fosse tomado ou retirado aqui da terra, ele se coloca no lugar do noivo, ele fala: os amigos do noivo estão na presença do noivo e devem se alegrar. Quando ele for retirado, nesses dias eles irão jejuar. Então ele está afirmando a necessidade de nós jejuarmos. E aqui no texto ele diz também no versículo 16: e quando jejuardes, na mesma forma ele fala, quando deres esmola, e quando orardes. Então ele espera que nós jejuemos, sim, ele espera que nós jejuemos. Então as formas de jejum, na nossa declaração de fé, só existe 2 tipos de jejum. Eu coloquei um a mais aqui, porque algumas pessoas compreendem dessa forma. Então nós queremos ensinar a igreja, é um culto de ensino. Lá na nossa declaração de fé, na mesma página 146, vai falar do jejum parcial. O jejum parcial que é apenas ingerir água e não se alimentar com nenhum alimento sólido. E o jejum absoluto, que abre mão tanto da água quanto do alimento. Lá na nossa declaração de fé. Mas nós colocamos 3 aqui: o parcial, o que nós colocamos de normal, muitos chamam assim, e o jejum total, né, o absoluto. Vamos lá, as formas de jejum. Jejum parcial, normalmente é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento. Então esse jejum parcial aqui não tem a ver com a nossa declaração de fé, porque na declaração de fé o parcial é ingerindo água, tá bom? É ingerindo água. Então é o parcial na declaração de fé. O texto de Daniel nos mostra que ele esteve 3 semanas se abstendo de manjar desejável e outros tipos de alimento, e acredita-se que ele estava comendo algum alimento. Então algumas pessoas entendem que ali é um jejum parcial, ou que eles separam apenas um tipo de alimento, seja um dia só ou mais de um dia, para comer. Muitos irmãos, principalmente os pais da igreja e irmãos antigos da nossa denominação, eles também adotavam a prática de jejuar sob pão, alimentando-se com pão, literalmente o pão que nós comemos, o pão francês, e água. Faziam um jejum mesmo, comendo pão e bebendo água, e só com esse tipo de alimento. E na maioria desses propósitos, dessa busca, eles estendiam por longos dias assim, por longos dias, tá bom? Então você vai encontrar em algum livro, em algum comentário, em uma pregação, jejum parcial, alguém que se alimenta com só um tipo de alimento, abre mão de outros alimentos, ele está jejuando, está se abstendo ali de outros alimentos, porque o jejum é abstinência de alimentos, né? O jejum normal é abstinência de alimentos, mas com ingestão de água, que a nossa declaração de fé diz que esse é o parcial. Esse é o parcial. Acreditamos que essa foi a forma que o Senhor Jesus adotou ao jejuar no deserto, porque o texto diz que quando findou a quarentena que ele estava jejuando, ele teve fome e sede. É isso que diz o texto? Diz que ele teve fome. Então acreditamos que de alguma forma ali, não sei de onde, ele estava ingerindo água, bebendo água. Ele estava bebendo água. Então Jesus Cristo ele teve fome. E o jejum total, que é a abstinência de tudo, inclusive da água. Na Bíblia encontramos poucas menções de alguém ter jejuado sem água.
poucas menções na Bíblia. E isto dentro de um limite, no máximo 3 dias. Encontramos 2 referências bíblicas, uma no Velho e uma no Novo Testamento, de que as pessoas estavam praticando o jejum absoluto. A água não é comida. Vou repetir, a água não é comida, irmãos. A água não é comida. Nós precisamos, o nosso corpo depende da água para que possamos continuar vivos e com saúde. É indispensável a água. Não é recomendável que venhamos jejuar usando esse jejum total ou absoluto por muitas horas ou muitos dias, porque isso vai implicar na nossa saúde. Foi o que infelizmente aconteceu com muitos pais da igreja, que acabaram sendo acometidos de enfermidades seríssimas, problemas estomacais, por falta de ingestão de água. Então, normalmente, as toxinas se acumulam no nosso organismo quando nós não ingerimos água, e os rins dependem da água para o funcionamento do nosso corpo. Vamos ler as 2 referências bíblicas. Vamos abrir primeiramente lá em Esther, capítulo 4, versículo 16. Depois nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9. Tá bom? Esther, capítulo 4, versículo 16, e depois Atos, capítulo 9, versículo 9. Vamos ler essas 2 referências, os 2 exemplos aí na Bíblia a respeito do jejum total ou absoluto. Esther 4,16. Alguém pode ler para nós, por favor? Ninguém encontrou? Pode ler, por favor? Amém. Vamos agora para Atos capítulo 9, versículo 9. Algum dos irmãos, por favor, nos auxilie aí com a leitura. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Então, 3 dias, não comeu e não bebeu. Vemos o exemplo lá no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, e também o exemplo de Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 9. Tem outra referência bíblica a respeito do jejum. A Bíblia não fala quanto tempo que eles estavam jejuando. Está lá em Jonas, capítulo 3, versículo 5. Após Jonas caminhar por toda a cidade, pregando aquela mensagem de juízo, se eles não se convertessem, Deus dizimaria, subverteria aquela cidade. Então, o texto nos diz que quando essas notícias chegaram aos ouvidos do rei, ele determinou ali um jejum absoluto, que animais, crianças, adultos, ninguém comeria nada, ninguém, se vestiriam de pano de saco para buscar o perdão divino. Então eles iniciaram esse jejum. Então, dentro dessas referências também de Esther e de Atos e de Jonas 3,5, eu gostaria também já de esclarecer a respeito de uma outra dúvida que paira, ou a prática, como se fosse via de regra, e não tem isso na Bíblia. Quando iniciar o jejum ao longo do dia? Eu devo jejuar iniciando sempre pela manhã? Devo jejuar no período do almoço, à tarde? Quando eu devo jejuar? Então, primeiro, na introdução, nós vimos que o jejum é voluntário. Da mesma forma se aplica aqui esse princípio, é voluntário. Quando o povo ouviu a mensagem de Jonas, ele caminhou 3 dias ali pregando, imediatamente, não sabemos se foi pela manhã, se foi à tarde, se foi no horário do almoço, eles já iniciaram o jejum. Esther da mesma forma, 3 dias nós vamos abrir mão do alimento, do líquido, e vamos estar jejuando, para que venhamos encontrar o favor do rei. E Paulo teve um encontro, por volta do meio-dia, e desde então ele passou a não comer e a não beber nada. Então o início do jejum, ele é opcional, a pessoa escolhe, porque jejum é abstinência de alimento. Então eu posso me abster do café da manhã,
Ou como eu posso me abster do almoço, como eu posso me abster do jantar ou do lanche da tarde, para aqueles que têm costumeiramente lancham, né? Porque também, se você não comer nesse intervalo do almoço e jantar, e você jejuar, você já não ingere alimento algum. Então não é jejum, é um tempo que você está ali orando, buscando ao Senhor, mas não é jejum, porque jejum é abstinência. Você tem que se abster, né, da refeição. Então, para iniciar o jejum, na nossa mente é o seguinte, a nossa mente cristã assembleiana, nós temos que abrir mão do café, ainda que eu vou também abrir mão do almoço, mas não posso tomar café e abrir mão do almoço. Isso não é jejum, porque nós temos esse hábito, né, de praticarmos assim. Só que o início do jejum e até o seu período, ele é opcional, tá bom? Ele é opcional, pode começar em qualquer horário do dia, qualquer horário do dia. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Então nós vimos a definição de jejum, nós também já comentamos sobre o jejum, o que o jejum bíblico não é, as formas de jejum, e o que o Senhor está reprovando, a questão da hipocrisia, o exibicionismo do povo, não tem nada a ver com o outro descobrir que eu estou jejuando, isso não invalida a minha busca, o meu propósito ali, está se aproximando de Deus. Nós vimos também que a questão agora do início do jejum, o início do jejum, ele é o horário, eu que vou escolher, e nós vimos também que não existe jejum de televisão, de celular, ou de prática esportiva, ou qualquer outra coisa. As pessoas abrem mão para buscar o Senhor, mas não é jejum, porque o jejum é abstinência de alimentos. Vamos lá. 4, a relação entre oração e jejum. Vamos lá. O jejum também é uma forma de mostrar a Deus a urgência da nossa necessidade, declarada como? Na oração. Então, jejum e oração caminham juntos. Jejum e oração. Jejum e oração. Pastor, eu posso também me abster do alimento para estudar a palavra? Estou lá meditando na palavra? Pode, irmão, pode. São disciplinas espirituais. Desde a semana passada estamos estudando sobre isso. Você está buscando ao Senhor. Mas na Bíblia Sagrada nós vemos uma relação maior, mais intensa do jejum e oração do que jejum e estudo da palavra. Ainda que temos exemplos que o povo de Israel se colocou diante do sacerdote e escriba, ouvindo a mensagem, os levitas no meio do povo ensinando, ninguém comeu nada, até por volta do horário do almoço, eles ouvindo a lei, chorando, se arrependendo ali, estavam em jejum. Encontramos. E é uma prática da disciplina espiritual. Os homens mais piedosos, né, da nossa igreja foram homens que sempre se dedicaram a estudar as Escrituras debaixo de oração e jejum. Debaixo de oração e jejum. Não estou reprovando isso. Então, jejum e oração caminham juntos. Há uma relação aí íntima, tá bom? Temos que jejuar pela mesma razão que nós oramos. Então, talvez você já pensou aí, o pastor não comentou ainda por que nós devemos jejuar. Quais são as razões que a Bíblia apresenta? Nós devemos jejuar pela mesma razão que oramos. Então, na Bíblia, nós colocamos aqui até umas referências. Na Bíblia Sagrada encontramos no Antigo Testamento e no Novo diversas razões em que os homens, mulheres estiveram orando e jejuando. Não está no esboço, se você quiser anotar, eu vou pedir que os irmãos estejam lendo as referências. Primeiro, Velho Testamento. No Velho Testamento, quando o povo se arrependia dos seus pecados, pode usar as referências que eu citei agora há pouco, Joel capítulo 1, versículo 14, e também capítulo 2, versículo 12, que o próprio Deus está convocando o povo ao arrependimento, mas através da prática do jejum e da oração. Mas a referência que nós queremos ler está no primeiro livro de Samuel, abram lá por favor, capítulo 7, versículo 6. O povo está arrependido, o sacerdote na ocasião ali é Samuel, e o povo está arrependido, eles passaram então a buscar a Deus com jejum. Então, o propósito do jejum no Antigo Testamento, a razão, quando eles estavam se arrependendo dos seus pecados, eles buscavam a Deus com jejuns e orações. Alguém leia, por favor? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6.
Então, quando eles estavam arrependidos, não é a única referência bíblica que mostra quando o povo estava arrependido, eles buscavam a Deus com jejuns e orações. Segundo, que nós colocamos aqui, segunda razão, quando estavam enlutados por alguma perda, eles jejuavam. Aí no segundo livro, vocês estão com a Bíblia aberta no primeiro livro, né? Abra no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Nós vamos ver o luto, tanto de Davi como tanto o povo de Israel que chorava e jejuava pela morte de Saul e Jonatas. Alguém pode ler? Segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 12. Amém. Agora outra referência no capítulo 12 do mesmo livro, segundo livro de Samuel. Então eles jejuavam quando estavam arrependidos dos seus pecados, luto e aflitos também. Vamos ver Davi orando pelo seu filho que estava enfermo, orando e jejuando. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 16. O filho que foi fruto de um adultério, né? Segundo Samuel capítulo 12, versículo 16. Ele estava aflito. Alguém leia, por favor? Amém. Então, quando eles estavam aflitos, também jejuavam. E por último, no Antigo Testamento, quando eles estavam intercedendo, pedindo algo a Deus pela nação, por outra pessoa, quando eles estavam intercedendo, eles também jejuavam. Vamos ler uma referência bíblica, lá no livro de Daniel, capítulo de número 9. Vamos ler o versículo de número 3. Versículo 3. Daniel capítulo 9, versículo 3. Aqui Daniel está intercedendo para que Deus trabalhasse mediante a promessa que ele havia feito sobre os anos ou a duração do cativeiro babilônio. Daniel capítulo 9, versículo 3. E cinza. Então, olha só que interessante. Lê o versículo 2 aí, pastor Júnior, por favor. O 2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então o que acontece? Daniel vai examinar os livros. Ao examinar, ele percebe que a duração do cativeiro era 70 anos. E isso lhe fez orar e jejuar, interceder, pedir para que Deus usasse de misericórdia, que o povo pudesse estar preparado para a libertação. Então ele percebeu isso, ele teve diversas revelações. Os irmãos conhecem o livro de Daniel. Recebeu muitas revelações vindas diretas de Deus. Mas nesse texto diz que ele examinou, ele leu, e ele leu e interpretou. Então, uma prova clara de que nós precisamos aprender a palavra, estudar a palavra, e ao estudar, vai nos levar a ter uma vida piedosa. Daniel, ao estudar, ao perceber, ele se pôs a orar e jejuar. Então é isso que acontece na vida de quem se dedica à palavra. A palavra vai nos conduzir a uma intimidade maior com Deus, e não o contrário disso. A palavra vai nos aproximar de Deus. Naturalmente, iremos praticar o jejum e a oração. Então, ele descobriu pelos livros que ele leu. Ele leu, interpretou e foi orar. Então, todas as vezes que nós estamos se aproximando de Deus através do estudo do livro sagrado, essa vida com Deus, ela é cada vez mais fortalecida, vai ficando mais vigorosa, porque a palavra vai nos conduzir a ter uma vida piedosa. Os irmãos estão me entendendo? Vai nos conduzir a ter uma vida piedosa, ter um relacionamento pessoal com Deus. Até para orar, nós precisamos compreender a vontade de Deus, é o que João escreveu na sua epístola. Se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, temos certeza de que Ele nos ouve. Então, como que eu vou descobrir a vontade de Deus? Estudando a palavra, estudando. Então, no Antigo Testamento, nós vemos esses propósitos aí, essas razões. Tem muitas outras razões, mas vamos para o Novo?
Novo Testamento, quais eram os propósitos que os irmãos ali oravam e jejuavam? Ou jejuavam e oravam? Qual era? Comunhão com Deus. Lucas 2,37. Só pelo fato do prazer da comunhão, de manter, de estreitar a comunhão, nós vemos uma mulher jejuando e orando. Alguém leia, por favor. Quem não leu ainda, para que a maioria participe, né? Muitos irmãos já leram, para que outros possam participar. Lucas capítulo 2, versículo 37. Então está falando de quem? Qual o nome dessa mulher aí, irmãos? Ana. Então, pelo prazer da comunhão, manter um relacionamento com Deus, ela orava, jejuava, adorava, não se apartava do templo. Então, só pela comunhão, o prazer. Aí eu quero aqui já também trazer outro ensinamento a respeito da prática do jejum, que infelizmente às vezes é praticado no meio cristão. Nós, na maioria das vezes, só jejuamos quando o negócio aperta, quando precisamos desesperadamente de um socorro divino. Mas nós vemos na Bíblia que existe esse momento que devemos nos apartar, abrir mão, abster do alimento, não apartar, abster do alimento, apenas pelo prazer da comunhão, pelo envolvimento com Deus, com as coisas de Deus. Então, desfrutar desse momento. A oração é um momento de desfrute, de alegria, quando estamos falando com um Deus todo-poderoso, nós, miseráveis pecadores, falíveis, incrédulos, desobedientes, clamamos aqui da terra, e Deus lá dos altos céus ouve e atende às nossas orações segundo a sua vontade. Então, ao dobrar os joelhos, ao orar em pé, ao iniciar o propósito com Deus, para buscá-lo em jejum e oração, para ter maior comunhão, já devemos iniciar sabendo que o Deus que vê em secreto, qual alimento que eu abri mão, qual o horário que eu estou abrindo mão desse alimento, e esse Deus é o Deus que também desfruta dessa comunhão comigo. Olha o que diz lá em Provérbios, que Deus tem prazer do sacrifício dos justos. E o sacrifício ali no contexto é a oração, por quê? Diz que as orações do ímpio são abomináveis ao Senhor. Aí diz que o sacrifício do justo ele se agrada. Então está falando desse devocional, dessa busca. Deus tem prazer em eu escutar os irmãos, escutá-los. Deus se alegra com isso aí. Deus se alegra. É o que acontece e às vezes Deus não nos responde imediatamente. Por quê? Se responder imediatamente, nós diminuímos a intensidade da busca. Sim ou não? Diminuímos a intensidade da busca. Então aquele texto de Mateus 7,7, quem peça, né, bata, busque, ali está falando no presente contínuo, não pode parar, porque quando às vezes nós pedimos e recebemos, a gente para de pedir, de orar. Aí bateu, a porta abriu, paramos de orar, buscou, encontrou, paramos de orar. Só que o texto está falando de um presente contínuo, não até receber. Vai continuando aí, batendo, buscando, pedindo, relacionando-se com o Senhor, buscando a face dEle. É isso que Deus quer, essa alegria, essa dedicação, independente do que estamos passando, o que vai acontecer ou não, mas possamos encontrar prazer em Jesus, irmãos. Jesus é suficiente para a igreja. Não precisamos de nenhum aparato, de nenhuma novidade. Nós precisamos de Jesus Cristo, só isso. Ele é suficiente para a igreja. Ter prazer nele, se alegrar nele, desfrutar dos momentos com ele. Você encontra prazer na tua alma ainda pela presença dele? Segunda razão, Atos 13. Abram lá, por favor. Vamos ler 3 referências em Atos. Atos capítulo 13. Depois vamos ler outra referência, capítulo 13, e uma no capítulo 14. A segunda razão no Novo Testamento que nós encontramos irmãos, igreja, jejuando, para servir. O texto lá fala algumas versões ministrar, mas servir ao Senhor. Atos 13, versículo 2. Alguém leia, por favor. Atos 13, versículo 2. A igreja estava, eu acho lindo esse texto aí, porque desde o versículo 1,
diz que a igreja era formada por mestres e profetas, pessoas conhecedoras das Escrituras, homens usados por Deus. Mas mesmo assim, mesmo sendo esses homens tão estruturados, eles praticavam a oração e o jejum. Mesmo assim, eles oravam e jejuavam. Então, numa igreja onde tem pessoas para ensinar, onde tem pessoas para pregar, profetas, e uma igreja que ora e jejua, o Espírito Santo tem liberdade para falar no meio dessa igreja. E o Espírito Santo usa alguém. E outra coisa interessante, que a Bíblia não vai dizer quem foi usado, diz que o Espírito falou. Então, nos nossos dias, a gente tem essa mania de destacar quem pregou, quem cantou, quem foi usado, quem orou. Não, o Espírito Santo do Senhor usou alguém e falou com a igreja. Não importa quem é. Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente. Quem leva? Não importa. O importante é que a semente é levada, é semeada, é lançada. Isso é importante. Paulo, na mesma visão, ele fala o seguinte: olha, quem rega, um chega e rega, um semeia, na obra, o outro vai e rega. Quem semeia e quem rega não são nada, porque é Deus que dá o crescimento. Então não precisamos ficar na evidência, né? No lugar, ou numa igreja, onde há orações, jejuns, ensino e pregação, nesse lugar não importa nessa igreja não precisa ter posição de destaque. O importante é que o Espírito continue falando nessa igreja. Então, servir ao Senhor. Eles jejuavam para servir bem o Senhor. Jejuavam e oravam. E no versículo 3, diz que eles também jejuavam para enviar missionários para o campo. Olha o que diz aí o versículo 3. Alguém leia, por favor. Deus falou com a igreja: separem Paulo e Barnabé para a obra missionária. Deus falou? Falou. Então nós vamos orar e jejuar. Deus falou: agora está tranquilo, recebemos uma vitória, tudo bem, não precisa mais oração e jejum, fecha as portas, vamos para casa. Não, Deus falou? Falou. Então vamos orar e jejuar para que os irmãos que Deus separou sejam bem-sucedidos no ofício que vão desempenhar. Oração e jejum. Então a igreja jejuava e orava com constância, aquela igreja, com constância. Então, para enviar missionários, para levantar obreiros, para que o Senhor capacite espiritualmente as pessoas que são enviadas, nós devemos jejuar. Jesus falou que nós devemos orar pela seara, por mais ceifeiros na seara, melhor dizendo. Ele diz que a seara é enorme, mas poucos são os trabalhadores. Roguem ao Pai para que envie mais ceifeiros para a seara. Que é a outra referência, Atos 14, versículo 23. Eles jejuavam também para estabelecer pastores, líderes, anciãos, presbíteros, para liderar a igreja. Atos 14, 23. Alguém leia, por favor. Então eles chegavam, Paulo, instituiu uma igreja ali, pregou o evangelho, pessoas se converteram, tem pessoas capacitadas, quem Deus vai levantar aqui? Então nós vamos orar e vamos jejuar. Vamos orar e jejuar, e Deus vai inclinar o coração deles, Deus vai capacitar, Deus vai nos mostrar. Era dessa forma que eles atuavam. Então hoje nós temos as escrituras sagradas, nós temos lá as prerrogativas, os requisitos para o presbitério, nós temos muitos ensinamentos sobre a vida de alguém que é um pastor, que é um obreiro. Tem muitos ensinamentos, mas nada disso invalida, tá bom? Invalida a oração e o jejum, para levantar obreiros, para capacitar aqueles que Deus levantou. Tanto que quando Pedro é procurado a respeito daquele problema da divisão de cestas básicas, o auxílio com alimentos ali para as viúvas, ele falou: olha, não podemos abandonar a oração e a palavra. Esse ministério é nosso, somos líderes da igreja, então oração e palavra, e vamos levantar homens para cuidar disso aí. Então, oração e palavra, e consequentemente o jejum. Amém, irmãos? Então tem muitas razões na Bíblia, Novo e Velho Testamento, que as pessoas jejuam. Nós paramos
Temos que jejuar pela mesma razão que oramos. Você encontrou aí na terceira linha do tópico 4, bem no início? Todos encontraram? O jejum na Bíblia está sempre associado à oração. Neemias capítulo 1, versículo 4, Daniel 9:3, Lucas 2:37. Só de Neemias que nós não comentamos, quando ele recebe aquelas notícias que o povo estava em miséria, muros fendidos, casas queimadas, ele se pôs a buscar o Senhor com oração e jejuns. A igreja primitiva praticava o jejum. A igreja de Antioquia, que nós acabamos de ler os textos, composta de judeus e gentios, estava servindo ao Senhor e jejuando, quando o Espírito Santo disse que separassem Paulo e Barnabé para a obra missionária. Em Atos 14, cada igreja que era fundada, jejuava e orava para levantar novos líderes. Já lemos também a referência bíblica, né? Lemos o versículo 23. Então, a igreja primitiva manifestava, ou melhor dizendo, praticava o jejum junto com a oração. Há uma relação muito íntima aí. Eu queria também aqui, irmãos, lembrei de algo a respeito do jejum, que às vezes as pessoas têm esse entendimento errôneo também, errado. Qual é? Que a eficácia do jejum está na fome que sinto. É engraçado, né? É o seguinte, se eu abrir mão do café da manhã, não vou tomar café, rapaz, mas nem senti fome, será que esse jejum valeu? Nem senti fome? Não, então vou almoçar um pouquinho mais tarde para dar fome. Sentiu fome, roncou, Deus aprovou o meu propósito. Então a eficácia do jejum não está na intensidade da fome, irmãos. Não está na intensidade da fome, e sim na sinceridade do propósito. E sim na sinceridade, e não na intensidade da fome. Tem momentos que você não está no propósito, né, jejum bíblico, né, para buscar Deus. Você está jejuando por questões de dieta, emagrecer, questões físicas, vai fazer um exame ou coisa do tipo. Você está abrindo mão, e às vezes você consegue ficar um período muito longo sem comer nada, e suporta ali um momento de fome. E tem aqueles momentos que nós vamos jejuar, e rapaz, 1 hora depois que nós iniciamos o jejum, a fome já aperta. A gente atribui isso a quem? Sejamos sinceros, é o diabo, irmão. Como se o diabo colocasse fome em nós, né? Isso é coisa do diabo, eu não vou comer não, misericórdia. Eu passei ali na cozinha, vi aquele pão francês, aí alguém da casa, né, um outro familiar que mora com você, às vezes esposa, filho, cortando o pão francês e passando aquela manteiga assim no pão, derretendo, subindo aquele cheirinho assim. Está repreendido em nome de Jesus. Aí sai repreendendo. O diabo não vai colocar fome em ninguém, irmãos. Não existe isso, tá bom? Pastor, mas aqui, já que o senhor chegou nesse ponto, já vamos para o último tópico. Pastor, e quando a pessoa ela toma medicamentos? Ela precisa tomar medicamentos, como é que ela faz? Ela precisa estar com o estômago forrado para tomar os medicamentos, é recomendação médica, prescrição médica. Então ela deve comer para tomar o medicamento, irmãos. Ela deve comer para tomar o medicamento. Ela não pode colocar em xeque ou em risco a sua saúde, de maneira nenhuma. Ela não pode. Se ela só toma um comprimido, por exemplo, pela manhã, mas precisa forrar o estômago, amém. Ela vai lá e se alimenta, toma o medicamento, e se ela quiser abrir mão do almoço, ela faz. Ela faz. Cada um conhece a estrutura, se tem condições físicas, né, de jejuar, que é o próximo tópico aqui, se tem condições físicas, se não está debaixo de alguma prescrição médica. Então nós devemos ser prudentes como as serpentes. Temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Sempre quando eu ensino sobre essa doutrina, eu comento um exemplo pessoal. Então, novo convertido, empolgado, vi os irmãos jejuar 2 dias, 3 dias, e congregamos, né, os irmãos que estão mais sempre na assembleia, congreguei com muitos homens de oração, mas homem de oração mesmo, homem de oração. 4, 5 horas é uma oração normal para eles. Então jejuavam e oravam muito. Então eu me empolguei, fiz um propósito com Deus. Falei, eu vou ficar 2 dias sem ingerir nenhum alimento sólido. Eu vou tomar água 3 vezes ao dia. Olha só a besteira, irmão. Vou tomar água no horário do café da manhã, no horário do almoço, no horário do jantar. E no outro dia da mesma forma. No outro dia à noite eu vou encerrar o jejum. Aí comecei, né? Tomei água pela manhã e estou lá, animado, buscando a Deus. Chegou o horário do almoço, a fome apertou. Mas estou lá, bebi água novamente, foi dando 2:30 da tarde, 3 horas, irmão. 3 horas. Eu comecei a já ter visões. Fraco, céu da boca assim, seco, né? O paladar, a língua. Irmão, quando chegou na primeira noite, eu já estava andando literalmente escorado.
escorando-se, né? Então é a questão do jejum, a falta de prudência. Não dormir, já experimentou dormir com fome? Não consegui dormir, não consegui ler Bíblia, né? Fraqueza, ficava esperando chegar o horário das refeições para ingerir água. Quando bebia água, doía o estômago. Irmão, quando deu a tarde do segundo dia, sério mesmo, literalmente, eu estava vendo as coisas amarelas já. Falei, acho que eu já estou sendo arrebatado, Deus está se agradando. Eu estou alcançando um nível espiritual maior. E quando eu fui ingerir comida à noite, olha só, comida sólida, fui comer, irmão, foi igual uma bomba no estômago. Senti fortes dores de estômago por longos dias. O céu da boca ficou literalmente ressecado, rachado. Criou feridas no céu da boca. Então, quando eu compartilhei isso para o meu pastor à época, ele falou, rapaz, não faça isso. Não é assim, você que está colocando em risco a sua saúde, foi me explicar. Então, eu incorri nesse erro. Então, nós temos que ter bastante sabedoria. Por quê? O que importa, irmão, não é o longo período sem comer, comprometendo a nossa saúde, e sim a sinceridade do propósito. A sinceridade. Por último, aspectos físicos do jejum. Durante o jejum, as reservas de glicose do organismo vão se esgotando, e juntamente com elas, outras fontes de quê, irmãos? Como proteínas e gordura, que passam a ser utilizadas pelo organismo para que se mantenha vivo. Então, não está ingerindo alimentos, o organismo entende que precisa do reservatório, então vai buscando, aí vai estendendo o jejum, então as reservas vão se acabando. Quanto mais prolongado for o jejum, mais se consome dessa reserva energética do organismo. Com o jejum prolongado, o humor se altera. Crente com fome, educado, né, irmão? Crente com fome, uma educação, né? O humor se altera, a pessoa passa a ficar mais irritável. Eu conheço uma irmã, talvez ela esteja me assistindo, que essa irmã, ela junto com a família dela, ela começou uma dieta e tomando aqueles shakes, né? Aí passou uns 5 dias, ela com fome, irmão, não suportava mais aqueles shakes. E o marido percebeu que ela estava batendo na porta da geladeira, a porta dos armários, nervosa. E ele chegou e perguntou, o que está acontecendo, meu amor? Eu estou com fome, está vendo que eu estou com fome? Irritadíssima, né? Crente com fome fica irritado. O hálito fica ruim, naturalmente, vai implicar no hálito. A pessoa pode ter crises de hipoglicemia. O que é isso? Entre parênteses, é um distúrbio provocado pela baixa concentração de glicose no sangue. E se estender aqui, pode levar a pessoa ao coma. A taxa metabólica diminui, entre outras alterações. Vai implicar nas vistas, né? Na nossa visão, como diz os antigos, nas vistas. Nem todos podem jejuar por longo período. Os portadores de diabetes são um exemplo, né? E muitas outras patologias, aí, o problema de saúde. Então temos que ter bastante prudência. Devemos jejuar? Jesus falou, quando jejuardes? Quando o noivo for tirado, eles também jejuarão. Então, a igreja praticava, na nossa declaração de fé, os pastores, né, que organizaram essa declaração de fé, todos eles orientam essa questão. Nós temos esse hábito da prática do jejum, mas devemos jejuar segundo a Bíblia, segundo a palavra, aquilo que nós absorvemos aqui nessa noite, tá bom? Irmãos, rapidamente ali, alguns minutinhos. Alguém tem uma dúvida sobre o assunto? De maneira bem objetiva, você quer esclarecer? Pastor, estou meio constrangido de falar. Não, fique à vontade, estamos em um culto de ensino. A câmera nem está te filmando, ninguém vai saber nem quem é você. Alguém tem alguma dúvida que gostaria de apresentar? Pode falar, irmã, não vou falar o nome da irmã. Isso é engraçado, eu lembrei de um caso de um irmão, eu vou contar esse caso primeiro e depois eu vou responder a irmã. Já respondendo a irmã, eu trabalhava com um irmão e lá lá na empresa eles mandavam marmitas, né, de alimento. E esse irmão, eu vou jejuar, eu estou jejuando hoje, não me oferece nada não. Aí falava dessa forma, chegava lá já falando para todo mundo estar jejuando, beleza. Aí na hora do almoço, chegava aquele peito de frango enorme assim, ó.
o arroz, o feijão, o macarrão, a farofa e o peito por cima, que quando tirava a tampa, né, do marmitex de alumínio, não dava nem para ver a comida, aquele peito assim. Aí ele às vezes aparecia lá e via o frango, aí eu olhava, varão, vou entregar o jejum, não adianta mais não. Eu falei, o que aconteceu? Não, discuti com o rapaz ali, irmãos, Deus não agrada mais não, eu vou comer. Não, rapaz, peça perdão e continua o seu propósito aí com Deus, né? Não adianta mais não, eu vou comer mesmo. Aí abri a marmita e andava para dentro. Então todas as vezes, irmã e igreja, todas as vezes que nós erramos contra Deus, nós vamos lá e pedimos perdão a Ele e continuamos a nossa vida cristã. E da mesma forma o jejum. Não podemos incorrer como o povo em Isaías 58 e Zacarias 7, uma vida na desobediência e achando que o jejum seria uma moeda de troca, né? Ou para alcançar as benesses divinas, eu jejuo. Não pode desassociar o jejum da obediência, mas se errou, reconheça e peça perdão ao Senhor, né? Mais alguém? Aham. Aham. Pois é, então nós vimos no início do estudo, que não existe jejum de televisão, jejum dessas coisas, né? A pessoa está se abstendo daquilo a fim de buscar o Senhor. Não é jejum, não é jejum. Deus se agrada? Sim, Deus se agrada. Estou abrindo mão de algo para ter um momento a mais com Ele. Agora, esse jejum de Daniel, eles pegaram esse texto de Daniel 9, né, capítulo 9 e 10, e empregam isso para a igreja. Então, vão jejuar 21 dias. Aí algumas pessoas optam por isso, abrem mão de determinado alimento e se alimentam com outras coisas. Então, mas vejam bem, irmãos, tem que haver uma certa coerência aí. Eu não preciso sentir fome para o jejum surtir efeito, já vimos isso. Mas vamos lá, eu abro mão da picanha. Quem é que come picanha todo dia? Eu não como, os irmãos que têm condições financeiras, né, é diferente. Eu não como todo dia, eu vou abrir mão da picanha. Aí a picanha, meu irmão, é só no churrasco quando junta todos os irmãos. Então, olha só, eu estou abrindo mão de determinado alimento aqui para jejuar esse período. É um alimento que costumeiramente está sobre a minha mesa, eu estou ingerindo esse alimento para que eu possa mesmo se abster dele. Se abster, como os irmãos que gostam de café, e tem irmãos que são viciados no café. Tem irmão viciado no café, e se não tomar, dói a cabeça e coisa do tipo, né? Então, o irmão, todos os dias ele ingere o líquido mesmo, o café, né? Aí ele abre mão do café. Todos os dias ele toma café? Toma. Ele abrindo mão do café, ele está se abstendo? Sim, está se abstendo. E essa nomenclatura que eles usam aí, a Bíblia não diz que nós devemos copiar o jejum no lado do deserto, como nós vemos campanha, 40 dias de jejum, jejum de Elias, jejum de Daniel. Então, não diz que nós devemos fazer isso, porque o jejum ele é opcional, ele é voluntário, né? Então nós devemos fazer dessa forma. E pessoal, ele não pode. Agora, se alguém instituir 21 dias de jejum, não tem nada demais, não vai interferir na eficácia, né, do propósito. Agora, a questão da abstinência de alimentos, a gente tem que pesar isso aí. Estou abrindo mão de um alimento que está aqui, faz parte da minha dieta, eu como costumeiramente, estou abrindo mão, ou vou comer hoje, não vou comer hoje filé mignon, como todos os dias, sardinha e ovo. Aí eu vou abrir mão do filé mignon, irmãos, estou abrindo mão. Então, tem que ter uma certa coerência sobre isso. A eficácia não está na fome, tá bom? A eficácia não está na fome. Agora, a nomenclatura Daniel, de não sei o que, aí as igrejas adotam, mas não podemos achar que Deus também vai nos responder só com 21 dias de oração, né? Limitar a ação de Deus a 21 dias. E se não responder 21 dias, aí nós vamos dobrar o jejum. Aí não é mais de Daniel, já é o jejum de Elias, de Moisés, com 2 dias a mais, né? Foi uma quarentena, tá bom? Então é muita nomenclatura que eles usam lá, e como se fosse dar um poder a mais, né, para o propósito ali que nós estamos fazendo. O tempo não nos espera mais, não temos mais o tempo para responder aos irmãos. Se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Após o encerramento, irmãos, pode nos procurar. Acredito que deu para esclarecer alguma coisa a respeito dessa doutrina. Que Jesus nos ajude, sejamos prudentes, mas não deixemos de praticar o estudo da palavra, a oração e o jejum como disciplinas espirituais. Amém, irmãos? Que nós continuemos praticando. Jesus.
Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre toda a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam. Não esqueça de higienizar suas mãos, tá bom? Deus abençoe. Volte para casa com Deus.